Saiu a terceira convocação do técnico Fernando Diniz na seleção brasileira. Diniz escolheu hoje os seus 24 convocados para os próximos 2 jogos do Brasil pelas eliminatórias, que serão contra Colômbia e a atual campeã do mundo, a Argentina. A lista contou com muitas novidades no ataque, permanência de nomes do futebol brasileiro e ausências de alguns nomes que ele havia chamado nas outras listas. Você irá conferir cada um dos convocados e ver também a minha opinião sobre a convocação após a vinheta da seleção brasileira. Os Jogos do Brasil que vão acontecer nesse mês de novembro vão acontecer nos dias 16 e 21. Então, no dia 16, o Brasil tem um jogo difícil fora de casa contra a Colômbia. No dia 21, o maior desafio pós-Copa do Mundo até o momento. O Brasil vai enfrentar a atual campeã do mundo, a Argentina, que tá jogando leve, jogando um bom futebol, Messi tá fazendo o que quer em campo, então esse jogo vai ser um jogo muito importante. Vamos então primeiro falar os nomes dos 24 convocados, e aí depois a gente vai pontuando o que foi um ponto positivo, o que foi um ponto negativo, quem foi injustiçado. Vamos por partes, beleza? Quero fazer algumas ressalvas primeiro. Antes que comentem por que o Casemiro não foi convocado, o Casemiro tá lesionado. Então, nem Casemiro e nem Neymar, que são figurinhas carimbadas da seleção, poderiam ter sido chamados pelo Diniz. Estão em fase agora de recuperação. Agora, tem um jogador que o Diniz não tem chamado, mas muita gente tem pedido que ele volte para a seleção, que é o Lucas Paquetá, meia que tá jogando muita bola lá no West Ham da Inglaterra. No caso do Paquetá, o Diniz já deixou bem claro que, enquanto ele estiver ainda sendo investigado por um suposto envolvimento com apostas esportivas, ele não será convocado. Ele só vai ser convocado quando as investigações, de fato, forem encerradas. Vamos então aos 24 convocados. Pro gol, ele chamou Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Lucas Perry do Botafogo. Até aqui, nenhuma surpresa. Para a defesa, como zagueiros, ele chamou Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. Nino que inclusive acabou de ser campeão da Libertadores com o Diniz. Para a lateral direita, ele chamou só um lateral, aqui já vem uma surpresa. Ele chamou apenas o Emerson Royal do Tottenham. Aí para a lateral esquerda, repetiu nomes que estavam nas outras listas. Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Renan Lodge, do Olympique de Marselha. Para o meio campo, até pela ausência do Casemiro, ele acabou priorizando jogadores mais dessa função. Então temos André do Fluminense, que também acabou de ganhar a Libertadores, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa volta a aparecer após um tempo afastado, Joelinton do Newcastle volta a aparecer após um período de lesão, Rafael Veiga do Palmeiras e quem aparece surpreendentemente como meio campista aqui na lista é o Rodrigo do Real Madrid, que provavelmente vai ser aproveitado nessa função no lugar do Neymar. Como atacantes, aqui sim que temos as surpresas. Diniz chamou Endrick do Palmeiras, primeira convocação dele na carreira, só 17 anos, ele que agora é o jogador mais jovem a ser convocado para a seleção brasileira principal desde Ronaldo Fenômeno em 1993. Ele convocou também Gabriel Jesus do Arsenal, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Brighton também ganhando oportunidade, Paulinho do Atlético Mineiro, PP do Porto, Rafinha do Barcelona e Vinícius Júnior do Real Madrid. Então, esses foram os 24 convocados. Vamos então fazer alguns comentários antes de falarmos sobre os jogadores injustiçados. Pegando primeiro pelos pontos positivos. Especialmente no ataque, gostei muito do que o Diniz fez. Nas outras convocações eu critiquei bastante o Diniz porque, na minha opinião, ele estava convocando mal. Estava convocando amigos, estava convocando jogadores que não estavam em boa fase e outra, que era o que mais me irritava. O Diniz chegou para ser o técnico da seleção brasileira e ele estava fazendo basicamente as mesmas convocações que o Tite também estava fazendo. Então, se fosse para manter os mesmos jogadores, não precisava o Diniz ser o técnico, continuava com o Tite. Então eu gostei que, nessa lista, não sei se até por conta do título da Libertadores, o Diniz teve mais personalidade para poder fazer convocações diferentes. Isso eu achei muito legal. Então, por exemplo, no ataque, eu já gostei que ele não repetiu nem Richarlison e nem Matheus Cunha, dois jogadores que hoje não merecem estar na seleção. E aí gostei que ele deu oportunidades para Paulinho, que está há muito tempo comendo a bola no Atlético Mineiro. Eu já tinha cobrado oportunidades para o Paulinho antes. Gostei que ele convocou o João Pedro do Brighton, que também
Tem jogado muito bem, é um jogador que até o Diniz já conhece dos tempos de Fluminense e gostei que ele deu uma primeira oportunidade para o Endrick. E achei até que a fala do Diniz sobre o Endrick foi uma fala muito feliz, porque ele disse que o Endrick é um cara que tem potencial para no futuro estar na seleção brasileira. É um jogador diferenciado, então seria interessante já colocá-lo no ambiente da seleção. E é isso que eu sempre disse para Endrick, para Vitor Roque, para Marcos Leonardo. É importante esses jogadores que têm potencial, você ir aos poucos inserindo eles na seleção brasileira. Porque eu enxergo basicamente que só o Brasil não faz isso. Só vocês verem. Lá na Espanha, Lamine Yamal já estreou, já fez gol, então você vê que as seleções pelo mundo todo sempre estão colocando promessas para jogarem no time principal. E o Brasil não tem o costume de fazer isso. Então tomara que façam cada vez mais agora com o Endrick, com o Vitor Roque, com o Marcos Leonardo, porque esses caras que vão ser o futuro do Brasil para 2026. Não adianta ficar esperando que Richarlison vai ser o 9 do Brasil, ficar esperando que Matheus Cunha vai ser o 9 do Brasil. Tem que ir lapidando pouco a pouco esses jovens, na minha opinião. Então, gostei que o Diniz foi mais para esse lado de dar oportunidades para jogadores diferentes. Outra coisa que eu gostei, Gabriel Martinelli de volta. Na última lista ele não esteve presente porque estava lesionado e gostei que ele voltou. E vou ficar ainda mais feliz se o Gabriel Martinelli tiver mais espaço na seleção brasileira. Claro que hoje ele concorre com o Vinícius Júnior por uma vaga. Só que o Martinelli, por tudo que ele tem feito no Arsenal nas últimas temporadas, é um jogador que, na minha opinião, ele não pode estar na seleção brasileira para ser um jogador para 5, 10 minutos finais. Eu acho que ele pode sim ter um papel mais importante, porque é um cara que é habilidoso, é veloz e também é um fazedor de gols. Outra coisa que eu gostei bastante, o Diniz vai fazer um novo teste na lateral direita, e é isso que eu sempre falei para vocês. Como agora estamos em eliminatórias, depois teremos jogos amistosos, o que você tem que fazer é testar, até você achar o que você considera ideal. Então, por exemplo, nas outras convocações, ele tinha testado 2 jogadores novos na lateral direita, que foram o Wanderson do Mônaco e depois, agora mais recentemente, o Ian Couto do Girona. Agora ele volta a dar oportunidade para um jogador que já teve suas chances na seleção, mas não emplacou, que é o Emerson Royal do Tottenham. Realmente, você tem que testar jogadores novos para essas posições, lateral, direita, esquerda, centroavância, porque não dá para ficar para sempre com os mesmos nomes. Quanto tempo nós não ficamos com o Dani Alves na lateral direita e no fim das contas ele acabou indo para uma Copa do Mundo com praticamente 40 anos? O Danilo, que é um bom lateral da Juventus, não vamos tê-lo para sempre, então tem que realmente testar nomes novos. Isso eu gostei bastante nessa convocação do Diniz. Achei que foi uma convocação bem melhor do que as 2 primeiras, porque o Diniz mostrou mais personalidade em fazer alguma coisa de diferente. Vamos agora para os pontos negativos, até porque nem tudo são maravilhas. Primeiro ponto negativo que eu não gostei. O Fernando Diniz manteve o Marquinhos na seleção brasileira. Aí para você pode ser um absurdo eu dizer que o Marquinhos não deveria ser convocado, mas hoje essa é a realidade. Para você que acompanha a seleção brasileira, para você que acompanha a PSG, você sabe, Marquinhos não tá bem há muito tempo. Não tô falando de 2, 3 meses pra cá. Tô falando aí há pelo menos 1 ano que o Marquinhos não está bem. Na última data FIFA o Marquinhos não mandou bem. Contra o Uruguai ele teve uma atuação desastrosa. Errou tudo na defesa, errou todos os passes, muito mal em termos de posicionamento. Então Marquinhos, eu enxergo que tudo bem, ele é um bom zagueiro, só que ele não tá num bom momento. Se ele não tá num bom momento, preserva o cara e dá oportunidade para outro. Inclusive, já eu vou falar quem eu convocaria pro lugar do Marquinhos. Eu acho que hoje ele é um cara que não merece estar na seleção brasileira, mas parece que tá muito mais pelo nome nesse caso. Outra coisa que eu não gostei foi a questão de ter chamado apenas um lateral direito. Eu gostei que ele vai dar uma chance pro Emerson Royal, mas acho que ter chamado só o Royal é arriscado, porque senão o que acontece? Imaginem, o Emerson Royal é expulso ou ele se lesiona, você vai ter que improvisar. E foi esse o erro que o Tite cometeu na última Copa do Mundo, levando para a lateral direita o Daniel Alves, levando o Danilo, e quando as coisas apertaram, quem teve que jogar por ali improvisado foi o Militão. Então eu acho que você tem que sempre ter mais de uma opção para a mesma posição. Aqui vem agora a única convocação da qual eu discordo 100%. Todos os outros nomes eu acho que ou são unanimidades ou são bem pouco discutíveis, mas tem um jogador aqui que eu acho que ele não merecia a convocação, e eu acho que muitos outros jogadores mereciam estar na lista no lugar dele, que é o atacante PP da equipe do Porto. Jogador de 26 anos, que aqui no Brasil ficou conhecido pela sua passagem pelo Grêmio, mas na minha opinião hoje não merecia a convocação. O PP, que muita gente não sabe, mas ele é atacante de origem e algumas vezes no Porto atua como lateral direito. Então, caso aconteça alguma coisa com o Emerson Royal, o PP poderia ser o jogador que, numa necessidade, atuaria por ali.
Eu não gosto disso. Eu acho que quem é atacante, quem é meia. E ainda mais você improvisar um atacante como lateral, eu já acho que é muita invenção. A não ser que seja um caso exceção da exceção, que o cara se dá muito melhor na lateral do que no ataque. Um exemplo, Caio Paulista do São Paulo. Ele se descobriu na lateral esquerda muito melhor do que como atacante. Mas casos assim são mais raros. Então eu acho que até muitos jogadores poderiam ir no lugar do PP. Aqui tá uma convocação que eu discordo 100%. Agora vamos para os jogadores que poderiam ter sido chamados. Não necessariamente são grandes injustiçados, porque eu acho que essa lista ficou até que uma lista muito boa. Só de não ter Richarlison, não ter Matheus Cunha, não estar repetindo Danilo, Alexandre, aqueles nomes de sempre, eu já achei que houve uma evolução muito grande. Dá pra melhorar? Claro que sempre dá pra melhorar, até porque a gente sempre vai achar alguma coisinha pra gente criticar. Mas eu acho que em comparação às outras listas, já foi bem melhor. Então nem vou dizer aqui que são jogadores injustiçados, mas jogadores que estão ali numa fila para uma próxima convocação. Então, por exemplo, para goleiro, eu acho que um goleiro que merece ao menos ser testado é o João Paulo, goleiro do Santos. O Santos ainda só não foi rebaixado no Campeonato Brasileiro porque o João Paulo salvou o peixe várias vezes. Muito bom goleiro, faz defesas difíceis, é um cara decisivo. Jogadores com esse perfil precisamos na seleção. Então, como você já testou o Bento, já testou o Lucas Perry, você poderia agora testar o João Paulo, na minha opinião. Pra zaga, eu tinha citado que eu era totalmente contra a convocação do Marquinhos por enquanto, porque eu enxergo que ele não tá bem, tem falhado muito. Então, pro lugar dele, eu convocaria até um jogador que já teve chances na seleção, que é o Ibanhas, zagueiro que hoje tá no Al Ahly da Arábia Saudita e antes estava jogando na Roma da Itália. Bom jogador, jogador rápido, seguro e não é porque ele joga na Arábia Saudita que ele não pode ser convocado, porque temos outras seleções pelo mundo que seguem convocando jogadores que estão na Arábia Saudita. Fora que se o Neymar tivesse à disposição, ele ia ser convocado e ele joga na Arábia Saudita. Então se hoje a Arábia Saudita é um mercado que tem qualidade, então jogadores que atuam por lá também precisam ser chamados. Esse seria, na minha opinião, o caso do Ibanhas. Agora temos aqui 4 jogadores que, na minha opinião, poderiam ter sido chamados no lugar do PP. E não necessariamente só pro ataque. Vou explicar pra vocês. Para a lateral direita, o Diniz chamou apenas o Emerson Royal, lateral do Tottenham. Ele poderia ter aberto mão do PP lá no ataque para trazer mais um lateral. Porque o que acontece? No ataque já temos várias opções. Jogadores que podem atuar pela direita, pela esquerda, como camisa 9. Então, não sei se faz muito sentido você ter tantos jogadores, sendo que nem todos vão conseguir jogar. É muito mais inteligente você ter mais uma opção na lateral. Um cara de ofício. Então, por exemplo, pro lugar do PP, eu acho que poderia dar andamento, dar sequência pro Ian Couto, que é jogador novo, jogador que tá bem no Girona. Eu acho que seria mais inteligente ir por esse lado. Agora, se você não quer levar mais um lateral, aí você pode investir em outras posições do campo. Por exemplo, no meu campo, você tem o João Gomes do Wolverhampton muito bem, poderia ser mais uma opção. Você tem muito bem, também na Arábia Saudita, deitando no Al Nassr, Anderson Talisca, jogador que há muito tempo pede passagem. E outra, nós precisamos de um meia, precisamos de um armador, ainda mais agora com a ausência do Neymar, porque o Diniz não coloca muito o Veiga do Palmeiras para jogar, então seria uma oportunidade para o Talisca, acho que seria interessante. Como atacantes, aí para o lugar do PP, jogadores mais de referência, você tem Marcos Leonardo, que está jogando muita bola no Santos desde o começo do ano e não foi chamado. Você tem Tiquinho Soares, por enquanto ainda, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, também não foi chamado. Eu acho que todos esses jogadores poderiam se encaixar muito melhor hoje do que o PP. Agora, é algum absurdo? Não. Se você pega outras listas, as outras listas do Diniz estavam bem piores. Agora resta saber uma coisa. Com esses 24 jogadores, quero saber de você aqui nos comentários. O Brasil consegue fazer quantos pontos nesses próximos 2 jogos das eliminatórias? Temos aí 6 pontos em disputa. Quantos pontos você acha que a seleção consegue fazer? Eu pelo menos acho que essa próxima data FIFA é vida dura. Porque o Brasil vai ter um jogo difícil fora de casa contra a Colômbia. E o jogo com a Argentina aqui no Maracanã vai ser um jogo muito perigoso. Porque a Argentina tá com a moral lá em cima e tudo tá dando certo pros caras. Então, eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa segunda. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!